Olá, meu nome é Daniel Rosa, estamos aqui no Instituto Refugere para mais uma terça-feira onde nós temos o nosso encontro com os autores da psicologia, que muitas vezes não são tão conhecidos aqui no Brasil, mas são extremamente reconhecidos pelo mundo e têm um grande valor para a psicologia, mas às vezes não são tão citados pelos psicólogos e psicólogos pelo mundo não, no Brasil, mas estão nos livros e são grandes influenciadores aí de grandes pensadores mais atuais. Então, nós começamos terça passada falando um pouquinho sobre a história da autora e psicanalista Aline Horney, e hoje nós iremos falar sobre um pouco da sua teoria, dos seus pensamentos. E aí, semana que vem, nós vamos falar de algumas curiosidades e alguns dos seus livros também. Então, eu vou abrir aqui para o livro Teoria da Personalidade, onde a gente está usando ele bastante aí para falar sobre os autores. Eu gosto bastante desse livro, ele traz bastante das características aí dos autores. E vou citar e vou ler os 10 afirmações e vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso, tá bom? Ou melhor, vocês não vão me dizer, vocês vão dizer para si mesmos. Então, a Annie Horney, ela encontrou durante seus estudos 10 necessidades e as pessoas têm em relação às outras pessoas e não são saudáveis. E algumas vezes pode parecer saudável, mas se torna muitas vezes uma certa obsessão. E muitos dos pensamentos dos autores ah, humanistas e da teoria da terapia cognitivo-comportamental, incluindo o Aaron Beck e toda sua visão de psicopatologia e, e outros diversos autores foram muito influenciados pela Annie Horn. E essas necessidades elas foram assim um grande ápice da psicologia e do estudo da saúde mental, e elas eram negligenciadas muitas vezes por Freud e por outros autores, mas Aaron Horn começa a trazer com grande força e influenciou muito Aaron Beck e outros autores. Então vamos lá. Primeiro, é muito importante para mim agradar as outras pessoas. 2. Quando me sinto angustiado, procuro uma pessoa emocionalmente mais forte para contar meus problemas. 3. Prefiro a rotina mais do que as mudanças. 4. Gosto de estar em uma posição poderosa de liderança. 5. Acredito e sigo o conselho. Faça para os outros antes que eles façam para mim. 6. Gosto de ver a vida. Gosto de ser a vida da festa. 7. É muito importante para mim ser reconhecido pelas minhas realizações. 8. Gosto de ver as realizações dos meus amigos. 9. Em geral, termino as relações quando elas começam a ficar muito íntimas. 10. É muito difícil para mim ignorar meus erros e falhas pessoais. Isso é uma forma bem resumida das 10 necessidades, mas ela traz muito, muito mais sobre as necessidades, é bem mais amplo do que isso, mas é uma forma de a gente poder se enxergar e, opa, eu me enxergo nesse aspecto. Você vai perceber isso às vezes, se for de uma maneira obsessiva, é uma maneira intensa, certamente te leva ao adoecimento psíquico. E muitas vezes social também. Enfim, vamos seguir aí em alguns outros pensamentos dela. Então, ela chama muito a teoria dela uma teoria social da psicanálise. Então, ela traz muito o olhar social da psicanálise, o Alfred Adler, Eric Fromm. Então, é bem, bem interessante aí a visão dela. E antigamente era uma coisa que não se levava muito em consideração.
Ela fez algumas críticas a Freud e ela, como a gente já falou anteriormente, ela foi muito influenciada pela própria vida dela, pelas coisas que ela viveu e percebia, e opa, isso aí não é legal, a forma como os homens tratam as mulheres, a forma como os pais tratam seus filhos, em especial as filhas, como ela não foi bem tratada, essa necessidade que nós, ou eu pessoalmente, tenho em relação às outras pessoas, ela foi percebendo algumas coisas ali e não eram frutos do inconsciente ah, instintivo, mas era relacionado à nossa relação com o mundo, com as pessoas. Então, algumas coisinhas que eu vou trazer dela, certo? Cada um de nós compete de forma real ou potencial com as outras pessoas. Por isso, uma certa competição entre os outros. E a competitividade e a hostilidade básica e a cultura gera resulta em sentimentos de isolamento. Interessante. Para nós isso é algo muito, muito claro e tranquilo. É muitos autores falam, é uma coisa muito do senso comum, a gente sabe que isso existe. Mas ela foi a pioneira desse pensamento. Ah, então esse sentimento aí de se sentir sozinho no mundo, tornando esse mundo, de certa forma, um potencialidade de hostilidade, levam à necessidade de afeto. Intensificado. Não é só assim, eu desejo, todo mundo deseja afeto. Mas e ela diz que é uma forma mais intensa de afeto e chega a ser uma, uma supervalorização do amor. Como se eu preciso do amor para ser feliz ou até para sobreviver. E o amor sim é muito importante, mas um amor saudável, um amor que não seja e já não se torna mais amor, né? Quando eu começo a me sacrificar demais. Ele sacrifício em favor do outro, ele sacrifício em depreciação de mim. Então é uma coisa bem dolorida. O amor genuíno, é claro, pode ser uma experiência saudável e produz crescimento. Porém, a necessidade desesperada por amor proporciona um terreno fértil para o desenvolvimento de neuroses. Neuroses, na época, era muito usado para adoecimento psíquico e não vinha de um fundo biológico, orgânico. Uh, Em vez de se beneficiar da necessidade de amor, os neuróticos se esforçam de modo patológico para encontrá-lo. Suas tentativas autodestrutivas resultam em baixa autoestima, hostilidade aumentada, ansiedade básica, mais competitividade e uma necessidade excessiva contínua de amor e afeição. Então, bem interessante, né? Alguns podem até dizer, mas isso aí o fulano já disse. Mas pode ter certeza e esse fulano tirou de algum lugar. E esse lugar, 99% de chance, vem da Horner. Ela veio muito com isso. Claro, ela também foi influenciada por Agner e por outros autores, mas ela foi a mais explicou dessa forma, entre aquelas essa coisa de hostilidade, ansiedade básica. Aí que ela fala de importância das experiências na infância, elas são muito importantes. A soma das experiências da infância arreca certa estrutura de caráter. Ou melhor, inicia seu desenvolvimento. As atitudes posteriores com os outros não são, então, não são repetições das infantis, mas emanam da estrutura de caráter, cuja base é assentada na infância. Então, e ela fala de hostilidade básica e ansiedade básica. Eu vou trazer um pouco esses conceitos. Devido a suas necessidades neuróticas, os pais com frequência dominam, negligenciam, superprotegem, rejeitam ou mimam em excesso. Talvez alguém se identificou aí ou conhece alguém que se identifica nessas características. Se eles não satisfazerem as necessidades do filho de segurança e satisfação, são necessidades básicas, saudáveis, a criança desenvolve sentimentos de hostilidade básica em relação aos pais.
e talvez alguns se identifiquem também, ou conhecem alguém que se identifica também. No entanto, raras vezes eles expressam abertamente essa hostilidade como raiva. Em vez disso, elas reprimem sua hostilidade em relação aos pais e não têm consciência de tal circunstância. A hostilidade reprimida leva, então, a profundos sentimentos de insegurança e a uma sensação vaga de apreensão. Essa condição é denominada ansiedade básica. Horney definiu como um sentimento de estar isolado e desamparado em um mundo concebido como potencialmente hostil. Essa hostilidade básica ela gera uma ansiedade básica. Um sentimento de ser pequeno, insignificante, desamparado, abandonado, ameaçado em um mundo e estar determinado a abusar, enganar, atacar, humilhar, trair, invejar. Então elas estão bem interligadas e tal. E, enfim. Não vamos aprofundar muito, não é a ideia de aprofundar a teoria. Mas aí ela fala de alguns impulsos que nós temos. E esses impulsos, eles nos levam em direção aos outros. De uma forma obsessiva, compulsiva. Ou nos afasta. Desejo de se manter, uma necessidade de se manter distante, afastado de relações. Ou até mesmo uma certa ataque aos outros, uma certa necessidade de prejudicar, de diminuir, de atacar os outros. E ela traz necessidades de uma forma mais ampla, certo? Ela traz bem especificada, eu não vou ler todas elas, mas está bem especificada no livro, as 10 necessidades. Nos livros dela vai estar bem mais especificado. Então, aqui é um esqueminha, ela fala de tendências, né? Ela fala de hostilidade básica, resulta de sentimentos da infância, de rejeição ou negligência por parte dos pais, ou de uma defesa contra a ansiedade básica. A ansiedade básica resulta de ameaças parentais ou de uma defesa contra a hostilidade. Essas defesas contra a ansiedade podem ser normais ou neuróticas. Normais. E é um movimento espontâneo, em direção às pessoas, personalidade amigável, terna, outras pessoas, um sobrevivente em uma sociedade competitiva, para longe das pessoas, personalidade autônoma, severa, mas pode ser neurótica, um movimento compulsivo em direção às pessoas, uma personalidade complacente, aceita tudo, concorda com tudo. Outra, ou um movimento compulsivo outras pessoas. É uma personalidade agressiva, violenta. Ou um movimento compulsivo para longe das pessoas, uma personalidade mais isolada. E não é ele isolado de, eu gosto de ficar mais longe. Não é ele isolamento de eu não quero me envolver para não me magoar, para não me ferir, ou não vale a pena se relacionar. Então, são esses movimentos que nós temos. Então, certo. Aí ela vai especificando os movimentos em direções, para onde vão e tal. Aí em direção às pessoas tem 3 tipos. Outras pessoas são 5 tipos. E para longe são 2 tipos. Tudo ela vai trazendo as necessidades. Vamos em mais alguns princípios bem bacanas e bem interessantes entre conflitos internos. Então, 3 aspectos da imagem idealizada. Ela ideal, self-ideal, eu ideal, a imagem idealizada da pessoa. E é uma tentativa de resolver os conflitos pintando um quadro endeusado de si mesmo. Olha só. Ela reconheceu 3 aspectos aí ao que imagem idealizada. A busca neurótica pela glória. Seria ela busca de sucesso, de perfeição, de nossa, que lindo, maravilha. Onde uma dessas manifestações pode ser muitas vezes um impulso chamado de a tirania do dever, e aquele esforço de perfeição, de deve ser assim, precisa ser assim. Até se eu ver algumas na TCC, vai ter muito dessa ideia de dever, eu devo,
ele deve, eu preciso, ela precisa, eu tenho E, ela tem E. Isso adoece muito esse tipo de crenças. E isso vem lá da Horney, exatamente, vem lá dela. Ah, e aí nós temos as reivindicações neuróticas, ah, e são um pouquinho diferente, que ela busca pela glória, os neuróticos constroem um mundo de fantasia e não está em sintonia com o mundo real. Acreditando em algo está errado ou o mundo externo, eles procuram e são. Eles proclamam e são especiais, portanto têm o direito de serem tratados de forma de acordo com uma visão idealizada e por de si mesmos. Já as reivindicações neuróticas se originam das necessidades e dos desejos normais, porém elas são muito diferentes. Quando, quando os desejos normais não são atendidos, as pessoas ficam frustradas, mas quando as reivindicações neuróticas não são atendidas, os neuróticos ficam indignados, confusos, incapazes de compreender por que os outros não foram ao encontro de suas reivindicações. Aí temos o orgulho, o terceiro, né? O terceiro aspecto da imagem idealizada é o orgulho neurótico. Vamos lá para o orgulho neurótico. É um falso orgulho fundamentado não em uma visão realista do verdadeiro eu, do verdadeiro self, mas em uma imagem espúria de self, de eu idealizado. Colocando eu para deixar mais claro, tá? Não, o self não é apenas eu, tá? Mas só para deixar mais claro. É mais profundo isso. O orgulho neurótico é qualitativamente diferente do orgulho saudável, da autoestima realizada. A autoestima genuína está baseada em atributos e realizações realistas e, em geral, é expressa com dignidade silenciosa. O orgulho neurótico, por sua vez, está apoiado em uma imagem idealizada do self e costuma ser proclamada em altos brados para proteger e sustentar uma visão glorificada do próprio self, do próprio eu. Os neuróticos se imaginam como gloriosos, maravilhosos e perfeitos, portanto, quando os outros não os tratam em consideração especial, seu orgulho neurótico é ferido. E a gente vê assim, nossa, eu me identifiquei com isso. Talvez ninguém vai falar, mas talvez alguém se identifique. Ou alguém disse, nossa, eu conheço alguém e é assim. Então a Lee Horn, ela tem assim, uma visão de psicopatologia muito interessante, muito influenciou muitos autores, incluindo os autores da teoria cognitivos comportamentais. Mas ela também tem algo que influenciou muito a visão humanista. Deixa eu ver se no livro, nesse livro aparece. Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma procurada na palavra. Vamos ver. Achar para vocês, para mostrar para vocês certinho. Bom, vou ficar devendo essa palavrinha aí, eu vou trazer para vocês, influenciou muito a visão humanista, para a gente conversar sobre isso nas curiosidades, certo? É no próximo vídeo da semana que vem. Ah, achei, mas depois a gente vai melhorar ela, falar um pouquinho sobre ela na semana que vem.
Então a Horne acreditava e os seres humanos, se lhes for dado um ambiente de disciplina e afeto, desenvolverão um sentimento de segurança e autoconfiança e uma tendência a se movimentar em direção à autorrealização. Agora muitos humanistas devem ter, olha, então veio daí, alguns não sabiam, veio daí. A Horne, ela trouxe muito essa ideia da autorrealização. Não foi a única autora que falou sobre isso, né? Teve outros autores que também comentaram alguma coisa semelhante, mas ela deu mais ênfase, ou mais detalhado a questão da autorrealização, influenciou muito, muito, muito os humanistas. Então, tá, acho que é isso aí por hoje. Ela é uma autora, assim, se você ler o livro dela, você vai se apaixonar. Assim como o Victor Frank, eu Rolomei. Então, eu só trago autores tops aqui pra vocês. Mas, ah, é bem interessante e ela é uma autora e revolucionou assim a visão social e psicopatológica. Então realmente ela revolucionou a psicanálise também. Ela não foi a única também revolucionou esse lado da psicanálise mais social, mas com certeza foi uma grande influenciadora, principalmente mulher. Como eu disse na outra semana, e era algo difícil ter esse espaço. Hoje em dia já é difícil, mas ela era muito mais desafiador. E ela conseguiu, apesar dos desafios, da pressão social da época, ela conseguiu, e cultural, né, social e cultural, ela conseguiu se erguer acima de tudo isso e estabelecer muito a sua visão. Influenciou diversos autores e muitas vezes ela não é tão citada, e isso é um erro dos atuais psicólogos e psicólogas de não darem devido valor a ela. Muitas vezes falam muito bem da sua abordagem, mas não conhecem toda a fundamentação e a Horney deu para ajudar na sua abordagem. Então é bem interessante, eu gosto muito dela e admiro muito o trabalho dela. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades, alguns livros que eu tenho. Eu não tenho todos os livros, mas eu tenho alguns livros bem legais que eu vou apresentar para vocês. E aí semana que vem a gente se vê de novo. Até mais.